Muito bem. Agora já está aí preparado com sua caneta, seu caderno, sua Bíblia ou então o seu celular para consultar. Vamos começar com a primeira mentoria bíblica para transformar a sua vida. Claro, vamos começar do começo. Eu quero que você, nesse primeiro episódio da nossa mentoria bíblica, eu vou trabalhar aqui 7 mentorias com você, 7 ferramentas de mentoria tirados da Bíblia. Vamos lá. A primeira mentoria, nós vamos trabalhar aqui, lógico que eu vou fazer um vídeo de cada mentoria para não ficar um vídeo muito longo, para que você possa então aproveitar melhor, poder voltar lá, assistir de novo, pesquisar, questionar e assim por diante. Porque é isso que vai fazer de você, a partir desse programa, após esse programa, no decorrer desse treinamento, desse curso, você se tornar um mentor bíblico para a sua própria vida. Ou seja, você aprender como tirar o melhor para a sua vida, como ser mentoreado pelos melhores e como se tornar um mentor bíblico para as outras pessoas através do que você vai aprender e também a manusear. Vamos lá, manusear a Bíblia, entender como tirar da Bíblia os ensinamentos de mentoria para a sua realidade atual. Olha só, nesse primeiro episódio aqui de Gênesis, nós vamos trabalhar aqui o princípio da criação, mentoria sobre criação. Também o princípio da observação, princípio da clareza, princípio da separação, princípio dos dons, princípio do dominar e princípio do enxoval, ou da organização, ok? Então, eu quero que você já pegue a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós já temos aqui a primeira mentoria. Adivinhe quem que vai nos dar a primeira mentoria para transformar a minha e a sua vida. Olha só, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, ó. No princípio, olha só, deixa eu escrever aqui, ó. Gênesis 1, versículo 1, ok? Então está escrito assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, 1 e 2. No versículo 2 está escrito assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia escuridão, trevas, sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha só, vamos entender a partir de agora como é que funciona pegar o que está na Bíblia como uma história, como um relato de algo que aconteceu. Deixa eu só achar de algo que aconteceu e transformar isso de uma forma inteligente em algo que sirva para a sua vida agora. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mesmo que a terra fosse sem forma e vazia. Qual a mentoria que nós temos aqui? A mentoria da criação. Você já parou para pensar que Deus, ele fala que você e eu somos a sua imagem e semelhança. Eu não acredito que sejamos a imagem e semelhança de Deus na aparência física, porque você sabe que somos diferentes, então Deus não poderia ser, do infinitas faces aparência.
mas nós somos a imagem e semelhança de Deus no sentido de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, criatividade. E uma das coisas que você e eu somos semelhantes é em relação à criação. Você tem a habilidade, a capacidade dada por Deus de criar do nada. Ou seja, o que a maioria das pessoas falam o tempo todo é: ah, se eu tivesse estudado, ah, se meu pai fosse rico, ah, se eu ganhasse na loteria, ah, se eu tivesse naquele momento aproveitado aquela oportunidade, vivido naquela época, ah, se eu tivesse dinheiro eu faria isso, eu construiria isso e eu teria tal e tal resultado. E eu quero dizer para você que você tem a capacidade de criar tudo aquilo que a sua mente ela consegue imaginar. Se você decidir, você tem o poder de criar. Por exemplo, os pensamentos é uma criação da sua mente. As palavras você cria primeiro na sua mente e depois transfere. Então o ser humano ele é um criador nato. Nós somos criadores. Nós somos arquitetos. E então a pergunta é: quais são as desculpas que você está se dando? A mentoria aqui que eu quero transferir para você é olhando o próprio exemplo do próprio Deus. Deus criou os céus e a terra, mesmo sendo ela sem forma e vazia. Então, qual a mentoria aqui? Mesmo que o que você queira, ainda não existe forma nenhuma, ainda não tem nada, ou seja, é um terreno que não tem nenhuma semente plantada, é um projeto que não tem nenhum rascunho no papel, mas existe na sua cabeça, se existe na sua imaginação. Você tem o exemplo do mentor dos mentores, do criador dos criadores, daquele que te fez a sua imagem e semelhança do próprio Deus. O que você imagina, mas as suas crenças, a sua autoestima diz: isso não é para você, você não é capaz, você não vai conseguir criar esse projeto. Condições financeiras de fazer esse projeto. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele não dá dinheiro ao homem, mas ele te dá condições de você criar um projeto e ele acaba financiando esse projeto para você. Deus, ele não te dá dinheiro, mas ele financia projetos. Então, a primeira mentoria, tirado do exemplo do próprio Deus, o que você imagina que poderia fazer, que poderia ter, que poderia lançar e não está tendo coragem porque está colocando a desculpa em fatores externos e na dependência de outras pessoas. Então, eu quero dizer para você que a primeira mentoria que Deus te dá é esta: se a tua mente consegue imaginar, você consegue criar, você consegue fazer, você consegue conquistar. Então, esta é a primeira mentoria. Você tem a habilidade, o dom dado pelo próprio Criador do universo e do ser humano, que é o dom de criar. Coloca isso na sua cabeça. Você é um criador e tem a habilidade para criar tudo aquilo que a sua mente possa imaginar. Beleza? Então, esta é a sua primeira mentoria. Você é um criador nato. Você tem o dom de criar. E a tarefa que eu te dou é que você agora escreva aí no seu caderno o que eu desejo criar, desejo fazer, ter
e estou colocando a desculpa em fatores externos ou colocando na dependência de outras pessoas. Mas eu te pergunto, qual é o primeiro passo que você pode dar para começar a sua criação a partir de agora? Criar aquilo que na sua mente já existe. Você tem essa capacidade. Combinado então? Está aqui a sua primeira mentoria. Você é um criador nato.